eu quero montar tudo que eu acredito que vai incentivar as pessoas de alguma forma, porque o nome do livro é Não Era Pra Eu Estar Aqui, porque minha mãe não podia mais ter filho, né? 11 anos depois, minha irmã tem 10 anos de diferença pra mim e meu irmão 11. Minha mãe, na época, eles não faziam, tirava as trompas e nem ligavam, eles davam um nó. Tá, eu lembro dessa história. 11 anos depois, desligou, minha mãe engravidou, teve uma tia minha que tentou de toda forma fazer a cabeça da minha mãe pra abortar, porque ela já tinha uma idade avançada e podia eu nascer com algum tipo de problema. E minha mãe, ela disse que nunca pensou em abortar, mas muita gente dando pressão, aí ela decidiu, não, eu vou ter. E, cara, tô aqui, não era pra eu estar aqui, mas eu tô. Então, assim, Caracas, meu. fui embora, eu sou de Fortaleza, morei quase parte da minha vida, quase toda em Sobral. Não é à toa que, assim, não rejeitando Fortaleza, que eu amo, o lugar que eu mais amo. Mas minha cidade que eu considero natal é Sobral, passei minha vida quase toda lá, né? E quando eu morava em Fortaleza, o meu pai é policial rodoviário federal. Na época ele estava separando da minha mãe. Minha mãe entrou em depressão. Ele não podia mais pagar a minha faculdade. Não que ele não tivesse condições, mas como ele acabou tendo outra pessoa e a despesa dobrou. Meu irmão era mais velho e estava fazendo faculdade também. Tá. Então a gente optou, assim, colocando os dois pesos na balança. A gente viu, cara, são menos oportunidades pro Mota do que pro Kaká. Porque o Mota já tá com a idade mais avançada. Então ele continua no direito e o Kaká vai ter que trancar a faculdade. Você fazia direito? Fazer direito. Aí eu fui fazer eu disse assim, eu tenho que arrumar um emprego pra tentar me pagar minha faculdade e pra ganhar meu dinheiro, pra não depender, né? Ter noção, cara, E assim, não tô falando que durante minha vida a gente teve uma vida apertada, não. Muito pelo contrário. Meu pai sempre deu tudo do bom e do melhor pra gente. Sempre proporcionou tudo de melhor. Eu sei que ele fazia um sacrifício muito grande, mas eu queria muito minha independência. Então, existia uma empresa chamada Glaverbel na época, me lembro como se fosse hoje. Uma empresa francesa, que tinha um dos donos era brasileiro, que era o Claude Solon, e tinha o Rivônio, que era o gerente geral dele. Era uma empresa de vidros. Eles traziam, foram as primeiras empresas do mundo a trazer para o Brasil o vidro que não tinha incidência solar. Então, você colocava o vidro aqui, o sol batia, então esquentava menos a sala, porque passava só 15% de incidência solar, 20%, entendeu? E eles tinham uma empresa que era fornecedora de película automotiva. E eu, com mais 19 pessoas, a gente passamos uma semana fazendo um treinamento para aplicar película em carro. Aí não era minha vontade de trabalhar com isso, mas eu precisava trabalhar alguma coisa. E passei uma semana fazendo esse treinamento. E nessa época a gente pegou... Eu fui a pessoa que mais conseguiu ter menos desperdício na hora dos cortes e colocar com mais perfeição, cara. Aí o Rivônio e o Claudio Solon me chamou para uma entrevista e me lembro como se fosse hoje. Do jeito que você tá aí, o Claudio Solon aqui, o Rivônio aqui e eu aqui. Aí a primeira pergunta que eles fizeram para mim, nem me deram bom dia nem nada, disse assim, eu tenho uma pergunta para te fazer para começar tudo. Eu disse, o que foi? Onde você imagina estar daqui 2 anos? Eu disse, cara, no lugar de vocês dois aí, entrevistando a próxima pessoa que vai estar no meu lugar. Aí, desse dia, cara, foi a única pergunta que eles me fizeram na entrevista. Caraca. Eu saí de lá como supervisor de vendas. Um mês depois virei gerente geral de vendas deles lá. Não, mas peraí, então você entrou como cara que fazia eu ia fazer instalação de película. Aí no final... Cara, que assim, é o carinha que cola lá a película no vidro. Isso filme, né? Que a gente... Você era aquele cara? Nunca cheguei a trabalhar com isso. Eu fiz o teste durante uma semana pra aprender a aplicar. Por quê? Porque era a película ela também diminuía a incidência solar. A outra era uma película de proteção, que tinha 30% de proteção, 50%. Tá bom. Então eu fiz o teste para aprender durante uma semana, como se fosse um curso. Eles deram um treinamento para 20 pessoas, né? Dentre elas eu estava. Eu e meu irmão, inclusive, e a ex-mulher do meu irmão também na época, que foi onde ele conheceu ela quando casou. E a gente fez todo mundo junto. E no dia da entrevista, para saber se a gente estava aprovado ou não para ser instalador de película, foi onde tudo virou. Entendi. Aí eu virei supervisor de vendas, que era uma empresa chamada Bonzão Auto Center, era uma rede, que se eu não me engano, do Sul, que foi aberta lá também, para fazer instalação de película, polimento automotivo com garantia de 1 ano. Eu me lembro, cara, tinha polimento Silver e Diamond e Gold. O cara ia lá para lavar o carro. Foi uma das primeiras do Ceará, lava-já seco. Então o cara ia fazer uma lava-já seco, saía de lá com as películas no carro, polimento de 1 ano, eu dava um jeito de vender.
E aí eu fui me destacando, um mês depois eu virei gerente geral de vendas lá, cara. Um mês? Um mês. Cara, olha só, uma resposta, hein, Kaká? Um mês. Uma resposta. Você teve... Meu DNA é muito de venda, cara. Eu amo. Eu, assim, se você perguntar se eu sou um cara da administração, eu sou péssimo em organização. Eu tenho minha organização financeira. Não, o Kaique, ele atrasou aqui no podcast? Não, né? Não teve, né? Ele é organizado, né? Ó, começa... É verdade, cara. Caraca, mano. Começa pela minha agenda, mano. A gente tava discutindo isso agora. Organizado. Eu tenho uma mania muito feia, gente, de pegar... Aqui tá funcionando, né? Eu tenho uma mania muito feia de pegar e, assim, eu vou marcando as coisas. Eu tenho um grande problema, tá? Que, graças a Deus, agora com a assistente, eu vou conseguir sanar isso. Dizer não. Ah, então você vai... Mano, imagina o seguinte. Marca três compromissos do mesmo... Cara, eu sei que eu não vou fazer negócio numa coisa. Eu não quero dar um não pro cara pra não ser indelicado com o cara. Eu atendo ele. Só que assim... Mas já sabe que não vai rolar. Eu já sei que não vai rolar. E eu tinha que aprender isso. Por quê? Eu sei que o tempo, cara, é nosso ativo mais precioso. Então, assim, se eu não souber administrar meu tempo, uma hora que eu perco pra dar um não pro cara, sabendo que eu já vou dar um não, eu podia estar empenhado em fazer, gerando esforço em outras coisas, cara, que vai trazer resultado. Uma hora tua custa caro pra caramba. Não, eu acho que custa, cara. Por isso que eu cancelei o podcast semana passada. E não quis me pagar? Brincando, pô. Aí eu tô fazendo várias promessas aqui pra ele hoje. Como é que eu vou pagar esse podcast aqui? Nada. É uma honra. E, cara, assim, então... eu sempre tive no DNA essa questão da venda. E nessa época eu saí da empresa e voltei pra Sobral pra morar com minha mãe. Minha mãe tava com depressão na época, assim, tava bem mal. E foi um baque muito grande pra gente, né? E eu comecei a trabalhar, cara, na Skin Cariol. Na época, a Skin Cariol não tinha sido vendido para o Brasil, queria ainda. E foi na época que o Ricardo Skin Cariol, ele fez aquele boom da nova skin. Tá bom. Explodiu no Brasil, né? Foi a número 1. Uhum. E eu entrei como supervisor de eventos, seu Valderi Arcanjo. Foi o cara, assim, eu posso dizer que foi o cara que me ensinou a vender na vida. Ele é um cara fantástico, eu admiro demais. Que me deu uma grande oportunidade. E, assim, hoje, se eu tenho muito no meu DNA de fazer conexões, network, eu aprendi com esse cara. É um grande amigo do meu pai, ajudou a minha família a vida toda. Tô muito grato, seu Valderi. Amo demais sua família. E se eu tô aqui hoje, você tem participação nisso também. E fui ser supervisor de vendas. E ele me chamou e disse assim, cara, você tem futuro aqui. Fui ser supervisor de vendas, depois de eventos. Depois virei supervisor de vendas. E teve uma hora que eu era supervisor geral. Então eu cuidava do interior e cuidava da cidade. E ele, cara, era uma máquina, você imagina. Na época, a Ambev muito forte, e a Skin Cariol começando, né, Nova Skin. Cara, ele simplesmente dominou a cidade. 80% dos bares e restaurantes da cidade tinha a cara da Nova Skin. Enquanto a Ambev dominava em outros cantos, em Sobral quem comandava era a Nova Skin. E eu achava fantástico aquilo, porque ele tinha vendido outras cervejas. O Belco era uma cerveja antiguíssima, não lembro como se fosse hoje. Glacial, que eram cervejas que não vendiam, popular zona. E ele conseguia, e eu admirava muito ele por isso. Eu disse, cara, esse cara, se botar areia dentro de um saco, ele vai conseguir vender, né? E ele me ensinou muito. Então, trabalhei um bom tempo com ele, aprendi muito nessa época também. Depois saí de lá, cara, montei uma mini fábrica de estopa. Sabe aquelas restos de tecelagem que usa em oficina pra fazer... Nunca viu, não, estopa? Já vi, Pronto. já vi. A gente comprou uma máquina, aí a gente comprou um caminhãozinho pequeno e a gente começou a rodar. O Ceará, eu pegava a máquina, produzia estopa, comprava trapo costurado, que também usava muito em oficina e gráfica, e a estopa de poliéster, que era uma estopa colorida também, que eles usavam pra tirar álcool das máquinas de gráfica. É aquela de mecânico. Mecânico, isso. Que a branquinha assim, você puxa um pedacinho. Tem a banquinha, tem a colorida de poliéster, a branquinha de algodão e tinha um trapo costurado. Alguns cantos gostavam de um, outros gostavam de outro. Cara, botava tudo num caminhão, aí eu e outro cara, que era o Eduardo, que era um vendedor que a gente tinha contratado. Ficava ele no caminhão, rodava o Ceará todo, cara. Mas isso aí foi depois de ter parado de fazer direito? Depois de parado de ter feito direito. E onde que tem aí administração e contabilidade? Eu vou já chegar lá. Aí acabou que não deu certo. Eu levei o negócio, quebrei o negócio. Era difícil a venda, o custo era muito alto, eu era descontrolado com questão de gastos. E isso fez com que o negócio viesse a fechar, né? E depois disso, o que é que eu fiz? Eu namorava com a menina. O pai dela tinha uma fábrica de algodão
E a gente viu uma oportunidade seguinte. Na época, o preço do gasolina era 2 e alguma coisa. Só que o preço da gasolina foi para 3 e tanto. E lá no Ceará, tinha uma empresa, que não lembro o nome dela agora, que ela era uma usina de álcool. Aí o que eu fazia? Eu descobri o cara que vendia, eu comprava o combustível dele, a gente mandou fazer um cilindro de aço inox, eu vim para São Paulo, comprei uma bomba de aferição de combustível, coloquei num reboque, engatei no carro e eu comprava o álcool dele a 1,26 e vendia a 1,80 para os carros flex. Só que na época não existia tanto carro flex. Então eu vi aqui na Biodiesel Safe, que eu acho que era o nome da empresa, e eu comprei um aparelho que transformava o carro em flex. Então eu vendi o álcool e o cara que não podia comprar álcool, eu vendi o aparelho e depois vendi o álcool. Então, na época, eu ganhei muito dinheiro com isso, cara. Mas, assim, aí a fiscalização da Cefaz começou a bater em cima de mim. Uhum. E até que um dia eles meio que armaram pra me pegar. E eu vi de longe o carrinho e disse assim, cara, tá na hora de eu parar com isso aqui. Não vou continuar, não. E parei na época. E aí comecei, cara. Montei um escritório, saí do direito, né? Não, parei o direito. Veia empreendedora... Cara, máxima, né? Dando errado em tudo. Aí onde eu dava errado, eu acho que é onde eu comecei a aprender. Okay. Porque eu dei errado em muitas coisas da minha vida, cara. Assim, eu acho que eu fui muito... Hoje eu entendo que tudo que eu apanhei na vida foi um aprendizado e foi um processo de maturação. Talvez se eu tivesse acertado em algumas coisas, eu não conseguia chegar onde eu consegui chegar hoje, graças a Deus. E eu ainda acho que eu tenho muito caminho pela frente, cara. Eu brinco muito assim, hoje eu não cheguei 10% do meu potencial porque eu sei que eu mesmo tenho que me cobrar mais disso, entendeu? Uhum. De me dedicar mais. Eu converso muito com o Nigro sobre isso, eu digo, cara, eu preciso parar de focar só nos outros e focar mais em mim. Às vezes eu olho muito pros outros, eu cuido muito dos outros e esqueço de cuidar de mim.